Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Se alguma coisa sentimos na experiência histórica que estamos a viver, é o desabrigo. Sentimos-nos desabrigados, desamparados, expostos, vulneráveis. E por isso convido-vos a todos os que acompanhais a transmissão desta celebração a partir da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Convido-vos a todos a viver o que cantamos, a vivermos uma experiência de amor com o nosso Deus, que nos faz descobri-lo como o nosso abrigo, como o nosso amparo, como o nosso libertador, como nossa força. E ponhamos os olhos em Jacinta e em Francisco, os pastorinhos cuja novena estamos a fazer para celebrar no sábado a sua festa. Eles viveram intimamente e completamente este amor com Deus que lhes permitiu encontrar nele abrigo, força e libertador. Para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que era grande a milícia do homem sobre a terra e que todos os desígnios do coração humano eram sempre inclinados ao mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e o seu coração ficou magoado. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, juntamente com os animais domésticos, os répteis e as aves do céu, porque me arrependi de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, porque a meus olhos és o único justo no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás 7 pares, macho e fêmea. De todos os animais que não são puros, tomarás 1 par, macho e fêmea. Tomarás também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para perpetuarem a raça em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres que formei. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara, e depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes quando eu parti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vale a pena que nós nos perguntemos a nós mesmos também se entendemos esta palavra de Deus tão misteriosa, que nos parece tão misteriosa, estas interrogações todas que Jesus faz aos seus discípulos. Talvez valha a pena começar na primeira leitura no livro do Gênesis, que nos conta a decisão do dilúvio, a decisão que Deus tomou de fazer cair sobre a terra um dilúvio que aniquilasse a humanidade, a criação inteira, e poupando apenas Noé e os seus e um par de cada uma das espécies para garantir o recomeço. Este é um olhar do homem sobre Deus. Um olhar do homem sobre Deus que não faz justiça a Deus. Admitir que Deus pudesse ser este Deus, o Deus deste dilúvio que aniquilou os povos. Não haveria ao menos crianças inocentes entre os povos, dentro desses povos? Poderia Deus aniquilar crianças inocentes? O dilúvio. Porventura estaremos cansados de ouvir interpretações da situação histórica que estamos a viver como uma espécie de novo dilúvio, de Deus que castiga a humanidade com a pandemia, que, segundo essas interpretações, o próprio Deus envia. E é caso para perguntar: não entendeis ainda? Não entendeis que o nosso Deus é um Deus diferente deste? Que entre o Deus que se revelava até que foi escrita o Gênesis e que foi escrita a história do dilúvio, que entre esse tempo e o tempo em que Jesus Cristo nos revelou o verdadeiro rosto de Deus é um tempo imenso, e que o rosto revelado por Jesus Cristo descalça por inteiro o Deus do dilúvio? Ainda não entendemos? Ainda vivemos segundo a mentalidade dos fariseus e de Herodes? O fermento é isso. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, relativamente ao qual Jesus aconselha aos seus para ter cuidado, para se afastarem, para não o usarem. De que é que está a falar? Está a falar da mentalidade. E qual é a mentalidade dos fariseus? É a mentalidade do mérito. Eu mereço o que Deus me faz. Eu mereço que Deus me salve. Eu mereço. E qual é a mentalidade de Herodes? É a mentalidade do poder a todo custo. O que é que se passa? Passa-se que Jesus é de outra ordem. Passa-se que Jesus nos mostra um rosto de Deus completamente diferente disto tudo. O que é que Jesus conta aos seus? O que é que Jesus faz lembrar aos seus que estavam aflitos porque só tinham um pão? O que é que Jesus lhes lembra? Lembra-lhes que sempre que precisaram de comer, Ele saciou-os à abundância. E sempre sobrou. Deus sobra, Deus é gratuito, Deus supera sempre a necessidade do homem. Não se trata de méritos da nossa parte, é pura graça, é puro dom. Deus é desta ordem, não é da ordem
do mérito pessoal e do poder de Herodes. Deus é grátis, Deus é graça, Deus é gratuito. E a sua bondade, nós cantávamos no Salmo responsorial, o Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor é este Senhor que nos abençoa. Não é o Deus que nos manda dilúvios. É o Deus que, quando o dilúvio acontece, como está a acontecer neste momento, nos abençoa na paz. Isto é, está presente nas nossas vidas. Continua a acumular-nos com a sua graça. Continua a abençoar-nos. Não nos abandona à intempérie que temos que enfrentar. É tão belo o nosso Deus. Apetece dizer que com o pequeno Francisco estamos a viver a novena de preparação das suas festas, da festa de São Francisco e Santa Jacinta Marto. Apetece dizer com o pequeno Francisco como é Deus, como Deus é belo, como Deus é bom. É este o nosso Deus. Abramos para Ele os nossos corações. E neste dia de Carnaval, o Carnaval do Ano das Máscaras, em que não pomos máscaras de Carnaval, mas pomos uma máscara que nos tira as máscaras todas, porque nos diz que afinal somos pobres, fracos, vulneráveis, tão expostos como os nossos avós às agressões da natureza, apesar de pensarmos que estamos muito longe disso. Nesta véspera de Carnaval, neste dia de Carnaval, véspera de entrarmos na Quaresma de mais um ano estranho, que não sabemos como vai ser a Páscoa, abramos os nossos corações para a bondade de Deus e alicercemo-los na confiança de que o nosso Deus nos abençoa na paz, como cantávamos, na confiança de que o nosso Deus, quando nos falta o que quer que nos falte, sempre nos dá, de modo a saciar e superar. E ao fim da Quaresma virá a Páscoa, e a Páscoa o que diz é que mesmo que a natureza e por natureza morramos, por graça ressuscitamos. 12 cestos que sobraram, 7 cestos que sobraram. É a ressurreição, a vida sem fim. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça e que inspire aos nossos corações esta confiança que nos permita atravessar o tempo duro e difícil que estamos a viver sem perdermos a consciência do que valemos para Ele. Irmãos e irmãs, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor, dizendo: nós vos rogamos, Pai Santo. Nós vos rogamos, Pai Santo.
pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo, Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas como as de Herodes. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Pelos que leem ou escutam a narração do dilúvio, para que acreditem que o pecado desagrada a Deus, mas não vence a sua grande misericórdia. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Pelos que caíram em pecado depois do batismo, para que confessem humildemente as suas faltas e recebam o perdão de Deus e a sua graça. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Pelos fiéis desta Assembleia Celebrante, para que a intimidade com Jesus, na comunhão, lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo, Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram, os seus entes queridos. Oremos ao Senhor. nós vos rogamos, Pai Santo. Senhor Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo. Amém. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos os que acompanhais pelos meios de comunicação esta celebração a viverdes de modo especial este encontro, a fazerdes a vossa comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele,
na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Desce o verbo de Deus à nossa terra, sem deixar a direita de Deus Pai, e lançada a semente do Evangelho, chega o Senhor ao ocaso da vida. Hóstia santa, penhor de salvação, fonte perene da eterna vida. O inimigo teima em combater-nos, ajuda-nos com a tua fortaleza. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre. Homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre. Homem novo, que tomar deste pão e deste Oremos.
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre as realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim da tribulação que vivemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Caríssimos, votos de uma Santa Quaresma para todas, para todos e para todas. Uma Quaresma tecida desta confiança que nos vem da certeza de que o nosso Deus é o Deus que nos abençoa na paz, é o Deus que sacia, é o Deus gratuito, que tem sempre o seu olhar colocado sobre nós. E mesmo quando a morte domina o tempo, como vemos, a ressurreição que nos espera ao fim da Quaresma é sempre a última palavra. Essa é que é a última palavra. Fiquei bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.